Qualquer semelhança é mera coincidência. Hoje eu vou contar o conto do guarda-chuva. E repito, qualquer semelhança é mera coincidência. Numa igreja não muito distante daqui, num tempo não tão distante assim, a igreja se reuniu no começo do ano para buscar o Senhor durante 10 dias para estudar um salmo. Eu não vou falar o nome do salmo. E o pregador pediu para que um irmão naquela igreja chamado Carlão, lhe trouxesse um guarda-chuva. E eu gostaria que o nosso irmão, por coincidência, como eu disse, qualquer semelhança é mera coincidência, trouxesse o guarda-chuva aqui. Carlão, traz o guarda-chuva para mim, por favor. Eu estou contando a história e eu quero que vocês tentem visualizar o melhor possível. Obrigado, Carlão. Obrigado mesmo. O Carlos trouxe o guarda-chuva para o pastor. O pastor pegou, contou a história, a ilustração do guarda-chuva e tudo mais, e colocou o guarda-chuva encostado num tanque parecido como esse. Tá? Não é ele, mas parecido com esse. Colocou aqui. E continuou o seu sermão. Nessa, o produtor achou que o guarda-chuva não estava tão bonito ali. E ele manda um emissário. Falou o seguinte: precisamos tirar o guarda-chuva dali. Primeiro ele escuta a corrente caindo de trás da igreja. O pastor se preocupa, está no meio do sermão. O que vai acontecer? Será que alguém vai me atacar? Nisso, o câmera, que estava transmitindo aquele programa também, como eu disse, qualquer semelhança é mera coisa, começa a fazer uns gestos. E o pastor de olho de canto, que será que ele está falando? Será que tem zíper aberto? E começa a olhar, a gravata está torta? O que será que aconteceu? E o pastor continua pregando. De repente ele vê um vulto, alguém colocando a cara, e atrás da televisão. O pastor para ler o gráfico, e como um gato selvagem, ele cata o guarda-chuva. O guarda-chuva que o pastor ia usar no sermão de novo. O pastor já não entendia mais nada, todo mundo estava rindo, o garoto saiu, o pastor sai atrás do garoto. Devolve o guarda-chuva aí, por favor. Ele traz o guarda-chuva, põe de volta no lugar, põe no chão dessa vez, e fala: Everton, produtor, deixa eu pregar quieto. E só para vocês terem noção, por algum motivo nós conseguimos cenas desse ocorrido. E como eu disse, qualquer semelhança é mera coincidência. 1 minuto do que ocorreu nessa igreja, que eu não vou falar onde, nem quando e nem como. Dá uma olhadinha, vê se não foi mais ou menos isso. Prezar, eu não deveria amar? Eu não deveria amar? O que está acontecendo aqui? Vocês estão me atrapalhando aqui já. Seu Everton, vamos tomar conta aqui, deixa eu pregar tranquilo, tá bom? Desprezar, eu não deveria amar? Não é este o mandamento que Deus nos deixou? Lá no livro de João, no capítulo 15, verso 12, nós lemos o seguinte: o meu mandamento é este. Traz o guarda-chuva aqui. Cadê o guarda-chuva? Traz o guarda-chuva aqui, por favor. Obrigado. Eu estou pregando, quem prega aqui sou eu e está mandando aqui sou eu. E o guarda-chuva vai ficar aqui. Gostem ou não gostem. Tá bom? Você que estava em casa e quem sabe não entendeu o que ocorreu ontem, esse foi o conto do guarda-chuva. Como toda noite a gente escolhe uma história para contar, uma história para quebrar o gelo, falei que história é melhor do que aquilo que havia ocorrido ontem. Mas lembrando, qualquer semelhança é mera coincidência. Uma boa noite. Boa noite para você que está nos acompanhando, aonde você estiver.
Nós temos recebido muitos recados, eu agradeço aquelas pessoas que mandam mensagens, pedem oração. Quero mandar um abraço grande lá para a Rebequinha, para a Olivia e para a Mari que estão nos assistindo do Canadá, o Adaltinho, a Jennifer, o Hamilton, a Viviane e o Guilherme lá nos Estados Unidos também. Todos os nossos amigos, aonde você estiver, que Deus possa te abençoar. E uma boa noite para você que está aqui. Eu poderia ver aqueles que são membros da Igreja do Bosque aqui. Vocês poderiam ficar em pé nesse momento? Deixa eu dar uma olhadinha. Hoje a Igreja do Bosque é responsável pelo programa. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. E vocês podem se sentar neste momento. Se vocês quiserem ficar em pé, vocês podem também, mas... Como a nossa igreja nave aqui, a nave mãe, né, desse programa, Convidados de Deus, não comporta todo o distrito, nós estamos transmitindo. O Bosque passou os cultos de quarta, de domingo, no próximo domingo ela vai passar o programa daqui. E cada noite nós temos uma igreja, e só faltou a igreja do Jatobá, que vem amanhã, né? Já tivemos Cruzeiro do Sul ontem, tivemos o Parque Interlagos, já tivemos Paraibuna, né? Já tivemos quem mais? Dom Pedro também veio, né? Veio, então tá bom. E nós estamos aqui para estudar o Salmo? O Salmo? O Salmo 15 que começa com uma pergunta muito importante. Salmo 15, verso 1, nós lemos o seguinte: Quem, Senhor, habitará no teu? Quem há de morar no teu santo? O Salmo 15 apresenta uma das principais perguntas que pode haver. Senhor, quem é que vai morar contigo? Quem estará contigo nos céus? E os 4 versos que se seguem, porque esse salmo apenas tem 5 versos, apresentam quantos itens? 10. Quantos itens? 10 itens. 5 positivos e 5 negativos. 5 coisas a fazer e 5 coisas a evitar. E algumas pessoas, ao olharem tal texto, começam a se questionar: será que Deus está dando uma lista de coisas para alcançar a salvação? Eu lembro que quando eu terminei a minha faculdade e fui aplicar para o meu mestrado, eu tive que cumprir certas exigências. E se eu não cumprisse tais exigências, eu não poderia adentrar e continuar o meu estudo. E algumas pessoas pensam que o Salmo 15 é uma lista de coisas que, se você completar, você ganha a salvação. Mas a Bíblia é clara que a salvação, ela é exclusivamente dada e oferecida por Cristo Jesus. Não há nada que o homem possa fazer ou deixar de fazer para que possa se salvar. A salvação é um presente de Deus, ponto. E nós vemos isto em mais um texto que a cada noite nós lemos, Marcos 10, 26 e 27. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E nós citamos esse texto tantas vezes, mas nós precisamos entender que aqui está falando desse texto sobre a salvação. E o texto é claro, as palavras de Jesus nos afirmam: o homem por si próprio não consegue alcançar a salvação. É algo impossível. Mas para Deus tudo é o quê? Possível. De certa maneira, Martim Lutero, quando disse: quando eu olho para mim, eu não sei como eu posso me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não sei como posso me perder. É mais ou menos isto. Mas o que nós precisamos compreender é que quando a graça de Deus, a salvação bate à porta do nosso coração e nós aceitamos e abrimos, Deus nos concede poder para vivermos uma vida mais semelhante a Ele. E o Salmo 15 não apresenta uma lista de requerimentos para alcançar a salvação. O Salmo 15 apresenta uma lista de características, de atributos daqueles que já foram salvos, daqueles que começaram a caminhar com Deus, daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E nesta noite nós vamos continuar a nossa jornada no Salmo 15. E eu quero convidar a Luísa
que vem aqui na frente, porque a Luísa hoje vai recitar o Salmo 15, representando a igreja do Bosque dos Eucaliptos. E a Luísa é muito especial porque ela é nossa diaconisa mirim, lá da igreja do Bosque, foi votada pela comissão, apareceu na folha. Vem aqui pertinho do pastor, Luísa. Isso. E a Luísa foi a primeira garota princesa que eu batizei aqui no distrito do Bosque. Então, para mim é uma honra ter a Luísa aqui. Ela é pequenininha, mas é sabida essa menina. É sabida. Luísa, você lembra como que é o Salmo 15? Então fala para nós. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, que não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita aquele que merece desprezo, mas honra que temem ao Senhor, que cumpre a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém. Olha que coisa linda, hein? Obrigado, Luísa. Deus abençoe, tá bom? Olha que coisa linda, né? Cada noite há uma bênção com esses teens, né? Não pode chamar mais nem de adolescente, né? Eles ficam bravos. Não, pastor, não sou adolescente, né? Os teens, né? Eles recitando o Salmo 15. E hoje, para tentar responder a pergunta do verso 1, que diz o seguinte: quem, Senhor, habitará no teu? Quem há de morar no teu santo? Nós vamos estudar a última parte do verso 4, que diz o seguinte: o que jura com dano próprio e não se... Mas para buscarmos neste momento a orientação de Deus e a compreensão para o estudo desta parte do Salmo 15, vamos buscar a Deus novamente em oração. Incline sua cabeça. Pai, obrigado porque adentramos nas santas horas do sábado. Obrigado porque nos reunimos aqui na igreja de Dom Pedro II, em São José dos Campos, para refletirmos e meditarmos na Tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar. Abençoar também aqueles que nos acompanham, aonde eles estiverem. Acompanhar aqueles irmãos aqui do Distrito do Bosque, que estão assistindo em seus lares. Que o Senhor possa estar ali, ó Pai. Que o Santo Espírito possa estar conduzindo e iluminando. Senhor, que o Senhor possa me esvaziar neste momento e conduzir os pensamentos e as palavras, para que o seu nome possa ser exaltado. Tudo isso nós lhe pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Um dos grandes homens da humanidade, que impactou muito a minha vida, porque eu, quando adolescente, li muito dos livros dele, foi esse senhor chamado Booker Washington. Ele nasceu nos Estados Unidos, nasceu no dia 5 de abril de 1856, e ele morreu no dia 15 de novembro de 1915. E se não me falha a memória, esse foi o dia da fundação do NASP Campus, ou Camp 1, o VLAE, 15 de novembro de 1915. Booker Washington, ele nasceu enquanto a escravatura, ou a escravidão, nos Estados Unidos ainda predominava. Mas ele que não teve oportunidade de estudar, de ter recursos, ele foi uma pessoa muito idealista e buscou tentar fazer a diferença mesmo naquelas circunstâncias. Ele chegou a ser conselheiro do presidente americano e diretor depois de uma instituição de ensino para os afro-americanos nos Estados Unidos. O legado dele na história americana é muito grande. Ele deixou várias frases famosas e frases que marcaram a minha adolescência, como a frase que diz o seguinte: aprendi que não se deve medir o sucesso pela posição que a pessoa alcançou na vida, mas pelos... Não, foram devagar demais. Vocês estão acanhados que o pastor Flávio está aqui conosco? Vocês estão com vergonha? Obrigado, pastor Flávio, pela sua presença.
Por favor, não faça eu passar vergonha aqui hoje. Quando tiver amarelo, quem que tem que ler? Quando tiver amarelo, você em casa aí tem que ler. Então vamos lá de novo. Aprendi que não se deve medir o sucesso pela posição que a pessoa alcançou na vida, mas pelos que ela teve de superar enquanto tentava ser bem-sucedida. Outra frase que marcou a minha adolescência: a excelência consiste em fazer algo comum de maneira não comum. E uma outra frase que eu amo dele é a que diz o seguinte: se você deseja levantar-se, levante outra pessoa. Olha que homem de sabedoria. E ele escreveu um livro, infelizmente esse livro não tem em português, pelo menos eu não conheço, Up From Slavery, que quer dizer saindo ou fugindo ou, sabe, correndo da escravidão. E nesse livro, ele conta de um senhor afro-americano que 3 anos antes de ser proclamado a emancipação, ou seja, onde os negros teriam o direito de ser livres, ele fez um acordo com o seu dono. E o acordo era o seguinte: que ele pagaria uma certa quantia para que ele pudesse comprar a sua liberdade. E ele ficou sabendo que num outro estado, nos Estados Unidos, estava pagando mais. Então ele prometeu para o seu dono: eu vou lá trabalhar para levantar dinheiro mais rápido para eu comprar a minha liberdade. E ele saiu de lá. Ele saiu e foi para Ohio. Quando ele chegou em Ohio e começou a trabalhar, e lá o salário era mais alto, depois de alguns anos, ou melhor, 2 anos, foi emancipado os negros, os escravos, os afro-americanos. E naquele momento ele estava liberto. Mas no momento que foi declarado a emancipação, ele devia naquela época cerca de $300 para o seu dono. Mas ele tomou uma decisão. Ele sabia que não precisava pagar. A liberdade já tinha sido proclamada. Mas ele havia dado a sua palavra. E depois de alguns anos, ele retornou à casa do seu dono e pagou tudo o que lhe devia com juros e correção monetária. E ele foi até o Instituto de Booker Washington e disse: eu não me sentiria livre enquanto não pagasse e cumprisse a minha promessa. Ele não precisava pagar, mas ele havia dado a sua palavra. E a Bíblia nos diz, no Salmo 15, verso 4, que aquela pessoa que aceitou a graça de Deus e foi transformada pela graça de Deus, ela irá valorizar a sua palavra. Por isso, a Nova Versão Internacional traduz Salmo 15, verso 4 da seguinte maneira: quem mantém a sua, mesmo quando sai prejudicado. Nós vivemos numa sociedade de palavras vazias. Nós vivemos numa sociedade onde palavras são ditas e não são cumpridas. Nós vivemos numa sociedade onde palavras feitas num altar perante Deus são trocadas por um mero prazer momentâneo. Parece que não valeu nada tudo aquilo. Nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas só sabem querer ganhar dinheiro. E a palavra dela não vale nada. Vende um produto falando: olha, isso aqui é a melhor coisa do mundo, e quando a pessoa compra, não é isto. Ou fecha um negócio e depois não é bem assim. Eu lembro meu avô contando, quando eu era pequeno, que na época dele não tinha contrato, não tinha, sabe, advogados assim. Era tudo o quê? Na palavra e no aperto de mão. E hoje, mesmo com contratos, advogados, as coisas não ocorrem. Nós vivemos num mundo onde pessoas,
elas simplesmente dizem que são cristãs, mas elas não vivem de acordo com os princípios cristãos. Pessoas que só prometem, mas não falam. Quantas vezes nós sentimos dificuldade de termos pessoas comprometidas no trabalho da igreja? Mas eu louvo a Deus porque no Distrito do Bosque as coisas aqui são diferentes. Eu não sei onde você está assistindo, mas aqui é uma benção. Nós temos aqui pelo menos 15 jovens envolvidos nesse processo de produção, aqui em cima, lá embaixo. Todos comprometidos, chegam cedo para montar. Mas hoje nós vivemos numa falta de comprometimento, de cumprir a palavra. E o que falar dos nossos políticos? Prometem, mas não cumprem. E o que falar daquelas promessas que as pessoas fazem a Deus? Promessas vazias. Comentando sobre Salmo 15, verso 4, um teólogo, William Taylor, disse o seguinte: o homem correto leva a sério os seus compromissos solenes, embora as circunstâncias se tenham alterado desde que ele fez o juramento, para a sua desvantagem. Eu aqui nem estou falando em juramento, porque essa parte ficou mais difícil ainda, porque a pessoa não consegue nem cumprir a palavra que dá, não consegue manter as promessas que fez, não consegue guardar aquilo que falou. Mas a Bíblia diz que aquele que foi transformado pela graça de Deus será aquela pessoa que aceita e que vive a palavra que vive, ou que proferiu, mesmo que venha a haver alguma perca. A questão de juramento não é algo novo. Antes mesmo da Bíblia ser escrita, o juramento, os votos, as promessas faziam parte da cultura da Mesopotâmia, cultura na qual a Bíblia foi escrita. E se você olhar em Gênesis capítulo 15, você vai se deparar com uma situação. Deus, ele aparece para Abraão e fala: Abraão, eu vou fazer de você o pai de grandes nações. Eu sei que você ainda não tem filhos, mas você terá um herdeiro. E mais uma coisa, Abraão, deixa eu fazer uma outra promessa para você. Você vai ter muita terra. Aí Deus pede algo para Abraão. Deus pede que Abraão pegue alguns animais e os parta ao meio. Deus pede que Abraão pegue aqueles animais e os parta ao meio. E nós que lemos hoje, nos dias de hoje, este relato, talvez nós não entendamos o que a Bíblia está dizendo, mas o que Deus está fazendo ali é uma promessa, é um contrato, é um juramento. Naquela época, na Mesopotâmia, naquele período, as pessoas quando iam fechar um acordo, uma das formas de contrato era dessa maneira: eles pegavam animais, dividiam os animais ao meio, e as duas pessoas proferiam aquilo que eles estavam acordando ou acertando, e aquelas pessoas do contrato passavam no meio dos animais que estavam abertos, divididos ao meio, simbolizando o seguinte: se eu não cumprir a minha parte, se eu não for fiel à minha palavra, se eu me olvidar daquilo que nós acertamos hoje, você pode fazer comigo aquilo que ocorreu com os animais, ser partido ao meio. Isto é uma forma de juramento, um contrato. E nós lemos no verso lá, o verso 17, o seguinte de Gênesis 15, 17. E sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha que passou por meio daquelas metades. Olha que interessante que aqui aconteceu. Deus pega de algo conhecido pelos homens, usado por aquelas pessoas daquela região,
e usa com Abraão. E esta tocha de fogo, esta fumaça, era a presença de Deus. Deus passando no meio daqueles animais, dizendo o seguinte: se eu não cumprir com o que eu estou te prometendo hoje, que é um filho, uma descendência e terra, que ocorreu com esses animais, possa ocorrer comigo. Mas no contrato, os dois têm que passar. Os dois que estão acordando. Sabe o que é interessante? Deus não pede para Abraão passar. Só Deus passa entre esses animais, dizendo: eu vou cumprir o que eu falei, mas eu sei e não quero obrigar que você passe aqui, porque talvez você não vai cumprir com a sua parte. Mas os juramentos eram algo conhecido e praticado pelas pessoas. Mas infelizmente eles foram distorcidos no decorrer do tempo. E quando Jesus esteve na terra, principalmente no Sermão da Montanha, Cristo teve que ampliar essa ideia do juramento, ou das promessas, dos concertos. E Jesus, no Sermão da Montanha, a partir do verso 33, ele começa a declarar, a ampliar o conceito do juramento. Em Mateus 5,33 nós lemos o seguinte: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Jesus remete os seus ouvintes a palavras que eram conhecidas, aos ensinamentos dos escribas, ensinamentos esses que saíram lá de Moisés, retratados em Levítico 19, 12 e Números 30, verso 2. Que as pessoas deveriam cumprir o seu juramento. Só que os judeus começaram a classificar os julgamentos de acordo com o objeto sobre o qual eles juravam, ou no qual os juramentos eram feitos. Então, naquela época, os judeus falavam o seguinte: olha, eu juro pelo céu, olha, eu juro pela terra, olha, eu juro uma parte do meu corpo, pelo templo, pela minha esposa, pela minha família, e eles escolhiam algo. Mas o que as outras pessoas não sabiam ao redor, é que, a não ser que o judeu jurasse em nome de Deus, ele não precisava cumprir, na sua visão, o juramento, a promessa. Então, se ele jurasse em nome do céu e da terra, ele estava dizendo de forma polida: eu não vou cumprir o que estou dizendo, só quero ganhar e tirar o proveito neste momento. Ao ponto que um rabi, filósofo, chamado Moisés Maimônides, ele escreveu o seguinte: se alguém jura pelo céu, pela terra, pelo sol, não é o quê? Só é juramento, só posso cumprir se eu jurar ou falar em nome de Deus. E qual que é o problema de toda essa filosofia? É que os judeus começaram a desenvolver uma forma imoral de desonestidade. Eles não eram sinceros nas suas palavras. Eles mentiam, falavam da boca para fora. E foi este ponto que Jesus censurou. Muito mais do que falar você não pode jurar, Jesus está dizendo o seguinte: você não pode faltar com a verdade. Você não pode prometer e não cumprir. Por isso Jesus termina a sessão do Sermão da Montanha, no verso 37, dizendo o seguinte: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem o quê? Você não é obrigado a prometer, mas se prometer, cumpra. Eu vou repetir: você não é obrigado a prometer, mas se prometer, cumpra. Jesus, no Sermão da Montanha,
está apresentando um retrato do cidadão do reino dos céus. Alguns especialistas e estudiosos da Bíblia dizem até que Jesus baseou o Sermão da Montanha no Salmo 15. Bem, quem sabe um dia quando a gente chegar no céu a gente pode perguntar para ele. Mas o que Jesus está fazendo e falando aqui, ele está mostrando como um cidadão do reino do céu se porta, se comporta, como ele age. E o cidadão do reino dos céus, como descrito no Salmo 15, verso 4, é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, ele fala e ele vai cumprir a sua palavra, mesmo que ele venha a perder algo. E sabe o que é interessante? Sabe o que me fascina na palavra de Deus? É que a palavra jurar aqui, ou prometer, o conceito dessa palavra, que é apresentado aqui no Salmo 15, no verso 4, ela vem de uma palavra em hebraico, que é chavé. Eu sei que tem um B aqui, mas você fala como se fosse som de V. Igual mais ou menos no espanhol, né, pastor? Mais ou menos isso, né? Chavé. E esta palavra é a raiz da palavra para 7 e também da palavra sábado. Ou seja, sagrado, santo, perfeito. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você é que a sua palavra, ela precisa ser sagrada. A sua promessa precisa ser perfeita. Aquilo que você fala precisa ser sério. Deus está dizendo que os filhos que nasceram do céu, que aceitaram a salvação de Cristo, começam a se comportar como Cristo. Aquele que não muda. Aquele que sempre profere a verdade. Aquele que é fiel no que fala. E a Bíblia tem várias admoestações para nós. Em Provérbios 20, verso 25, diz o seguinte: pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Lá no livro de Eclesiastes, verso 5, de 3 a 5, na versão da Bíblia de Jerusalém, nós lemos o seguinte: se fazes uma promessa a Deus, não tardes em cumpri-la, porque Deus não gosta dos insensatos. Cumpre o que? Mais vale não fazer uma promessa do que fazê-la e não cumpri-la. Não deixes que a boca te leve ao pecado. Quando Deus, Ele diz para nós, fale a verdade, cumpra o que você prometeu, seja fiel, Ele está simplesmente dizendo o seguinte: eu quero que você seja igual a mim. Eu quero que as pessoas, quando olhem para você, possam me ver. Porque a Bíblia descreve Jesus Cristo da seguinte maneira, a Deus, Salmo 89, verso 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Olha que coisa linda. Isso quer dizer que quando Cristo diz para você e para mim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E vou preparar-vos e quando eu for e vos preparar um lugar, quando ele faz essa promessa, ele está dizendo, eu não vou quebrá-la, eu vou cumpri-la. Amém? Quando Deus nos promete que ainda que ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me acompanham. Nós podemos confiar em tal promessa, porque o nosso Deus não muda. Hebreus nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o quê? E sempre. Malaquias nos diz que Deus não muda. Tiago nos diz que não existe sombra de mudança em Deus.
Quando Jesus diz para mim e para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo o seguinte: toda vez que você me procurar, você vai achar conforto e descanso. Deus não muda. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. As promessas que Ele te fez, Ele cumprirá. E que promessa que eu aguardo? A promessa da volta de Cristo Jesus. Como eu anseio aquele dia que soará a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles, para o encontro do Senhor nos ares. Deus vai cumprir a sua promessa, e Ele quer que os seus filhos, aqueles que aceitaram a salvação de Cristo Jesus, que estão nesta caminhada para o céu, que estão sendo transformados passo a passo, também possam valorizar aquilo que falam, falando só a verdade e cumprindo aquilo que proferem. E a Bíblia, no Salmo 15, verso 5, termina da seguinte maneira o texto: quem deste modo procede não será jamais abalado. Não é fácil. Não é fácil cumprir o que falamos, mas é possível. E como filhos de Deus, como pessoas que aceitamos a graça de Cristo, que fomos salvos, que somos salvos a cada dia, nós precisamos viver, parecer mais com Ele. Não porque eu quero, porque tanto querer como efetuar pertence a quem? A Deus. Querido irmão, querida irmã, as promessas que você fez naquele dia do seu casamento, você precisa cumprir. Não importa o que ocorra, você precisa ser fiel. O divórcio nunca foi plano de Deus. Vou repetir, talvez você não entendeu. O divórcio nunca foi plano de Deus. Deus permitiu por causa da dureza de coração. Mas hoje nós vivemos num mundo de palavras vazias, de pessoas que simplesmente parece que buscam algo passageiro, descartável. Enquanto me serve, eu estou. Quanto não me serve mais, eu não quero mais. Não existe uma família feliz, um casamento feliz, sem muito suor, sem muito trabalho. Os problemas no casamento não devem nos separar. Separar assim, não assim, né? Não devem nos separar, mas devem nos unir. Eu lembro que quando eu cheguei no Canadá com a Rebequinha, e ela está me assistindo agora, quão difícil foi para nós começarmos do zero, não termos família, nós não termos uma igreja como a igreja no Brasil, que se preocupa com seus obreiros. Nós ficamos 2 anos sem termos um carro. E lá na América, ficar sem carro é horrível. Nós alugávamos a cada 15 dias um carro para fazer compras. Então a nossa despensa sempre era cheia. Minha esposa acordava às 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, para pegar um ônibus abaixo de menos 20 graus.
voltava muitas vezes meia-noite, no inverno rigoroso do Canadá. Passava 2 meses e nós comprávamos algo. Eu lembro que a primeira coisa que nós compramos, e demorou, porque o salário lá era bem baixinho, e ainda falaram esses dias aí que pastor aqui no Brasil ganha 10 mil reais. Oh meu Deus, misericórdia. Cada mês a gente comprava uma coisa. Um mês a gente comprou o colchão. Aí juntamos outro mês, compramos um frigobar, porque o dinheiro não dava para a geladeira inteira. E foi assim, foi um ano de muitas dificuldades com a minha esposa. Mas eu vou dizer, os elos que nos unem a hoje, pela graça de Deus, são indestrutíveis. Porque os problemas nos levaram a se aproximar um do outro. A aproveitar as coisas alegres e simples da vida. Queridos, se vocês aceitaram a graça de Deus, vocês precisam honrar as palavras e as promessas que vocês fizeram. E falando das nossas famílias, porque este é o foco das nossas atividades aqui no Distrito do Bosque para este ano. Vamos cumprir, preservar, respeitar tais promessas. Queridos irmãos, muitos de vocês têm o seu próprio empreendimento. Muitos de vocês são pessoas que lutam, acordam cedo e saem a cada dia para matar o leão a cada dia. Não é fácil. Mas se você usar de desonestidade, se você não se comportar como um cristão, as coisas ficarão mais difíceis para você. Você precisa ter uma palavra. Não importa o que ocorra, você, querido irmão, precisa dar o exemplo no seu procedimento. Você não pode prometer algo que você não pode cumprir. E se você prometer, cumpra. O que nós estamos falando aqui é muito sério. E mais do que isso, irmãos, se você se chama e se considera um cristão, você precisa ser um missionário na causa de Deus. Todo cristão nasce no reino do mundo, do reino de Deus, como um missionário. Não adianta, pastor, eu venho aqui de sábado pela manhã, dou minha oferta e pronto. Eu estou muito cansado, tenho que descansar, alguma coisa desse tipo. Irmãos, vamos pregar o Evangelho, porque eu creio que nosso Deus está prestes a se manifestar nas nuvens dos céus, amém? Amém. E eu estou trabalhando para que esta manifestação gloriosa seja no ano de 2013. Mas para isso, cada um de nós precisamos buscar a Deus, colocar a nossa vida em dia. E no assunto de hoje, cumprir aquilo que falamos e prometemos. Por que não tomar uma decisão hoje de ser honesto, de ser fiel, de cumprir a palavra de Deus? A minha amiga Tassiana, que tem nos abençoado com a sua voz, irá cantar a nossa música tema. E até uma pessoa me escreveu esses dias, a Tassiana, falou assim: olha pastor, seu sermão é meia boca, mas a Tassiana cantando, e eu aguento o Senhor até o final, porque a Tassiana vem, ela vai aparecer e vai cantar. Mas enquanto ela canta essa música que está nos acompanhando, eu me pego sonhando com essa música, acordando com essa música. Eu quero que você pense e reflita na letra dessa música. Deus sabe o que você faz. E Deus convida você a mudar, a ser diferente, a ser mais semelhante como Cristo. Por que não tomar essa decisão? Por que não colocar a sua vida nas mãos do Salvador? Sendo fiel na sua palavra, cumprindo as promessas que você faz, e sempre falando a verdade. Tome a decisão hoje.
acerte a sua vida com Deus e seja mais semelhante a Ele. Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Meu Deus habita além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em teu coração. Conhece os humildes e compridos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece
Vamos orar. Deus eterno, nesta noite nós queremos glorificar o Teu nome, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Quando o pecado adentrou aqui no mundo, o Senhor ainda, naqueles primeiros momentos de dor, fez a promessa. A promessa que o Senhor enviaria alguém para pisar na cabeça da serpente. E esta promessa se cumpriu. Quando Cristo Jesus morreu na cruz e resgatou a humanidade para os céus. E o Cristo Jesus, que morreu na cruz, nos prometeu que um dia vai voltar. E porque Ele cumpriu a promessa primeira, a primeira promessa, temos a certeza que Ele irá cumprir a segunda também. Senhor, ao aceitarmos a Tua graça, ao sermos transformados por Ti, também queremos ser fiéis às nossas palavras e promessas. Queremos cumprir aquilo que nós dissermos que iremos cumprir. Por isso, Senhor, ajude a cada família que está enfrentando os seus problemas, que possam continuar ligados e unidos nas promessas e no juramento que fizeram diante de Ti. Ajude a cada irmão no seu empreendimento, no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas atividades, que eles possam, ó Pai, ser fiéis às promessas que fizeram, sempre falando a verdade e cumprindo aquilo que prometem. Naqueles momentos que falhamos, ó Pai, nos perdoe. Mas nos dê forças, ó Pai, para sermos mais semelhantes a Ti, para cumprirmos tudo aquilo que sair da nossa boca. Nos leve em segurança, nos dê um sábado feliz e que amanhã possamos estar novamente reunidos para estudar um pouquinho mais sobre aqueles que já foram salvos no Senhor. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém.